Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aquele abraço caloroso de sempre, pra gente poder começar bem a nossa semana, ou terminar, enfim, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, ok? Bom, gente, hoje eu quero começar com uma frase que não é de minha autoria, mas vamos lá? Não se aparte do bem, mas havendo necessidade, saiba valer-se do mal. De quem você acha que essa frase é? Dele mesmo, Nicolau Maquiavel, né? O nome de Maquiavel virou inclusive adjetivo, né? Quando você quer, por exemplo, falar que uma pessoa ela é ardilosa, maldosa, falsa. Aí você pega e diz assim: fulano é maquiavélico, né? Joãozinho é maquiavélico. Só que, coitado do Maquiavel, ele não merece esse adjetivo. Que esse adjetivo seja aplicado a ele, né? Maquiavel, ele vai ser um diplomata, né? Da cidade de Florença, né, na Itália. A gente tem que lembrar que não teve ainda a unificação italiana, então ele é um diplomata florentino, tá? Do século XV, ok? E ele era um grande, digamos assim, observador. Como ele estava sempre viajando, né, pela cidade pelas outras cidades ali no entorno de Florença, fazendo tratados comerciais, enfim, fazendo os trabalhos dele de diplomata, ele começou a analisar, né, as ações dos diferentes governos, né, e começou a pensá-las se elas eram efetivamente boas para a população ou ruins. Bom, Maquiavel ele vai ser preso, né, por traição, por conspiração contra o governo florentino. Então, nesse período em que ele está encarcerado, Maquiavel escreve o livro, né, seu livro mais famoso, que chama-se O Príncipe, né? E nesse livro do Príncipe, ele vai se despir de uma série de pensamentos do período. Por exemplo, pensava-se que o príncipe, o rei, tinha que estar sempre regido por uma moral cristã, né? Você ser, né, uma pessoa boa, né? Sempre ali dizendo o bom e velho sim. Contudo, Maquiavel vai ter uma postura muito mais realista da vida pública. Ele vai conseguir separar, né, o público do privado. Uma coisa é você ser uma pessoa que tem uma ética cristã que sirva para salvar a sua vida, né? A sua própria alma, né? Ser uma pessoa boa, honesta, enfim. A outra coisa é você, numa figura de governante, né? Se você sempre for, né? Se você só utilizar dessa ética cristã, você, por vezes, você vai relegar ao Estado, não vai ser tão positivo para o Estado, porque eu preciso de algo mais prático. Vamos pensar no seguinte, eu acho que um exemplo a gente funciona melhor. Vamos pensar nos dias de hoje, tá? Então vem cá, período eleitoral, a gente tá entrando, né? A gente tá entrando não, na verdade a gente já tá no meio de um ano eleitoral, né? Eleição de prefeitos e de vereadores. Pensa o seguinte: o que eu
quero de um político? Que ele diga, que ele seja sempre honesto, que ele diga sempre a verdade, que ele fale tudo aquilo que ele pensa, né? Será que isso vai ser benéfico para o meu governo, para a cidade? É lógico que a pessoa ser honesta, não ser corrupta, não ser uma pessoa má, é importante. Mas será que se eu disser tudo aquilo que passa pela minha cabeça, né, sem nenhum filtro, sem pensar na possibilidade ou da forma como aquilo vai repercutir no futuro, se eu for sempre uma pessoa boazinha, né, será que isso vai ser bom para o Estado? Né? Enfim, se você verificar na história do nosso próprio país, você pode, né? Você com certeza irá perceber, não vou dizer que as pessoas honestas, mas todas as pessoas que diziam tudo aquilo que pensavam sem pensar exatamente como aquilo ali vai interferir no futuro, né? Essa pessoa ela está prejudicando, e muitas das vezes, o próprio Estado do qual ela jurou defender. Professora, como assim? Eu vou usar um exemplo do presidente Bolsonaro. Professora, você não gosta dele. Não tô dizendo nem que gosto, nem que não gosto. Eu tô dizendo para você que Bolsonaro comete vários sincericídios. Por exemplo, quando ele começa a falar do coronavírus ao vírus chinês. Primeiro, para mim, vírus não tem nacionalidade, né? Vírus é o vírus e como ele não foi criado em laboratório, saiu da natureza, o vírus poderia ter tido um epicentro na China, poderia ter sido nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, sei lá, na Namíbia, não sei. Mas aí quando ele chega, né, com esse autoritarismo, com essa questão de, né, o vírus é chinês e não sei o quê. Vem cá, um dos nossos principais parceiros comerciais é a China. Isso gerou uma série de transtornos com o embaixador chinês no Brasil, né? Uma série de questões comerciais. Então, quando ele pega, por mais que essa impressão dele seja preconceituosa, né, impensada, mas a hora que ele fala isso, na posição, uma coisa é eu falar isso dentro de uma roda de conversa familiar, esse vírus chinês está trancando todo mundo dentro de casa, o que já não é legal, né, por conta dessa questão preconceituosa e etnocêntrica. Agora, outra coisa, se eu como chefe de Estado chegar e dizer isso, esse vírus chinês está acabando com o país, né? Olha o que está fazendo. Vem cá, se ele é o meu principal parceiro comercial, se ele é um dos grandes compradores das nossas commodities, né? Como é que eu posso ofender o cara dessa forma? Eu falo isso, né? Eu ofendo, né? Esse meu parceiro comercial. Você está dizendo a verdade. Não sei se é verdade, né? Mas mesmo que fosse essa minha, digamos assim, frase que eu digo que sei no começo que era um sincericídio, ela está servindo para prejudicar a coletividade, né? Eu estou prejudicando a nação quando eu falo uma coisa dessa. Então, eu não posso simplesmente atrelar a ética política à ética cristã. Mas ele não fala isso dizendo que a ética política ela deve ser má ou que a ética política deve ser corrupta. Em momento nenhum ele diz, né, que o príncipe necessita ser corrupto, né? De maneira nenhuma. Ele diz que, né,
é necessário que esse príncipe, que esse governo, ele seja feito para as pessoas, para o bem-estar da coletividade. E que esse príncipe, ele não pode utilizar desse poder, né, para favorecimento individual ou para favorecimento de um grupo, e que isso leve, né, a prejudicar o coletivo. Então, só por isso que a gente já está conversando, eu tenho certeza que você consegue perceber que o Maquiavel não é maquiavélico. Maquiavel também, ele vai se basear numa ética política utilitária, né? Que foi o que eu falei agora. O que é moral é aquilo, todos os atos que são úteis à sociedade, e o que é considerado imoral é tudo aquilo que leve ao favorecimento individual e que leve a um dano a essa comunidade, a essa coletividade, ok? Então ele rompe com essa ideia de que o príncipe tem sempre que ser bom. Ele vai falar, inclusive, sobre a questão da crueldade, porque segundo ele existe a crueldade mal usada e a crueldade bem usada, né? Ô, professora, como é que eu vou, por exemplo, dizer no âmbito político que uma crueldade é mal usada? Quando eu retiro direitos trabalhistas dizendo que aquilo vai aumentar o número de empregos, sabendo que isso não vai. Isto é uma crueldade mal usada. Professora, quanto que eu posso dizer que uma crueldade, né, seria bem usada? Gente, olha, estou criando um imposto X. Pô, mas a gente já paga tanto imposto. Sim, mas esse vai ser diferente. Desse daqui eu vou assegurar que eu não vou assumir um centavo, e esse vai servir, né, para a melhoria da educação no país. Um projeto aí que vai ser para os próximos 30 anos, mas que vai colocar a nossa educação como, né, uma das educações mais eficientes, uma dos melhores sistemas educacionais do mundo. E aí você vê que você paga aquele imposto, sei lá, 1 centavo por produto que você compra, não sei, um imposto pequeno, tá? Mas que você pega e veja, ele falou que em 30 anos o nosso sistema educacional estaria entre os melhores do mundo. E ele efetivamente está. Então essa crueldade, digamos assim, bem usada, né? Olha, eu tô te tirando um pouco do dinheiro agora, mas pensa assim, daqui a uns anos, quando seus filhos, seus netos, né, quando seus sobrinhos, né, eles forem à escola, essa escola vai estar muito melhor. E nós sabemos que qualquer revolução, né, que leva um país adiante, ela necessariamente passa por um sistema escolar mais eficiente. Então, eu poderia dizer que é uma crueldade mal usada e uma crueldade bem usada. Como Maquiavel, ele é muito realista, né? Ele é um cara que tem os pés no chão. Ele vai procurar ver e dizer efetivamente como um Estado e um governante como eles são, e não romantizar aquilo como eles deveriam ser. Até então, né, as pessoas, o governante, ele deve, né, o governante tem que ser assim, assim. Não, o governante não é uma pessoa perfeita, e ele pode usar de métodos não tão bons para alcançar o bem coletivo. E além disso, embora Maquiavel fale do príncipe, ele fala que o príncipe, né, esse poder mais absoluto, ele é necessário
enquanto meio que a gente está educando a população. A partir do momento que a população estiver politicamente educada, né? Saber, né, os seus direitos, saber os seus deveres, cumprir com eles, né? A partir do momento que ele identifica que essa população está amadurecida, está apta a tomar decisões, né? Essa monarquia, né? Ela vai o quê? Se desfazendo. Ele fala da passagem dessa monarquia absolutista para uma república, inclusive. Ah, esqueci de falar um negócio com você. Falei com você que ele escreveu o livro enquanto ele estava preso, não foi isso? Então, esse livro ele vai mandar, né? Logo assim que o livro estiver pronto, ele vai mandar para o príncipe de Florença. E o príncipe de Florença, ao ler o livro, vai perdoá-lo aí dessa acusação de conspiração, né? Ele vai voltar a esse cargo de diplomata, né? Da cidade de Florença. E ele vai ganhar, né? Vai ser libertado, obviamente. E ele vai ganhar o título de historiador. Ok? Gente, até a próxima aula.